Se você está cansado de estudar e não aprendeu o suficiente, ou tira notas menores do que acha que vai tirar, esse vídeo é para você, eu tenho certeza que vai te ajudar. São estratégias práticas, baseadas em ciência, que funcionam para todos aqueles que precisam aprender uma grande quantidade de conteúdo. Não importa se isso é para o Enem, vestibular, uma prova da faculdade, ou para a prova de residência médica, como eu estou fazendo, por exemplo. Se você acha que estuda bem e mesmo assim tem dificuldade para aprender, pare o que você estiver fazendo agora e assista esse conteúdo até o final, porque vai te ajudar. Eu vou passar o que tem de mais moderno sobre a ciência do aprendizado. E vocês sabem que nesse canal eu misturo o meu aprendizado pessoal com evidência científica sobre estudos. Então, pesquisas que foram feitas sobre a habilidade de aprender. Nada aqui é puro achismo. E para quem não me conhece, eu sou Guilherme, estudante de medicina do 5º ano na Universidade Federal do Piauí. E tive muita dificuldade para aprender nos primeiros anos de curso. Eu fiquei perdido, só que eu consegui dar a volta por cima. E agora, no 5º ano, eu sei estudar muito melhor e mostro nesse canal a minha preparação para a prova de residência médica. Quem quiser acompanhar é só se inscrever aí embaixo. Pois bem, para vocês memorizarem melhor os estudos, peguem um papel e uma caneta porque vai sair um monte de coisa bacana agora. O que as pesquisas científicas mais atuais falam sobre a neurociência da aprendizagem é que o nosso cérebro sempre vai querer utilizar a técnica que gaste menos energia. Ou seja, vamos usar sempre o mecanismo de menor eficácia, que a gente precisa se esforçar menos, e também que traz um menor resultado na aprendizagem. E é por isso que a maioria de nós prefere assistir uma videoaula, por exemplo, muito melhor do que ficar lendo um livro, já que é mais fácil, parece que a gente está vendo uma série da Netflix deitado no sofá. E eu não estou falando mal de utilizar videoaulas. Videoaulas é uma técnica excelente para você ter o primeiro contato com o conteúdo, para conseguir compreender aquilo. É a primeira etapa do aprendizado, só que a gente não pode ficar restrito só a entender. Portanto, o nosso cérebro sempre vai escolher o método que gaste menos energia. E quem está dizendo isso, na verdade, é uma revisão sistemática por um professor chamado Dan Loss. Eu vou deixar o link do estudo dele aí na descrição do vídeo. Nesse estudo ele fala que os métodos mais ineficazes são os métodos mais utilizados pelos estudantes, como ficar só lendo material, marcar textos, colorir o livro, por exemplo, e na verdade quanto mais desconcentrado você está no assunto, mais coisa você vai sair marcando no seu material. Isso é fato. Outra coisa também que a gente vê desde a época de escola, que muitas pessoas vão fazer um resumo com o livro aberto e ficam anotando e copiando tudo que está no livro. Só que esse resumo, olhando o livro ou olhando a aula, não é eficiente, não funciona. Basicamente, você está transcrevendo aquele material e eu duvido se você vai de fato memorizar aquilo. E é por isso que o primeiro ponto desse vídeo é fazer vocês entenderem que tudo aquilo que seja desgastante, que exija mais do nosso cérebro, que canse mais, vai nos dar também uma maior capacidade de resgatar aquela memória, de relembrar aquela informação depois. Guardem isso. Segundo ponto é sobre estudo ativo. E eu sei, eu já falei muito sobre isso aqui no canal e tem vários vídeos aí nos cards falando sobre esse tema. Só que eu vi uma informação que eu não sabia que funcionava dessa forma. Até os 25 anos de idade, a gente costuma aprender muito no meio que estamos inseridos. Então, se uma criança, por exemplo, nasce numa casa onde todo mundo joga xadrez, ela começa a aprender aquilo desde pequena. As crianças costumam ter mais facilidades em aprender de forma ativa e passiva, de modo que elas conseguem compreender aquilo só observando outras pessoas fazendo. E essa nossa habilidade de aprender as coisas de uma forma completamente passiva tende a decair com o tempo. À medida que a gente envelhece, que a gente chega nos seus 20, 25 anos, a gente vai precisar utilizar o método de estudo ativo. Isso é provado cientificamente, eu não sabia dessas pesquisas, que a partir dos 25 anos a gente aprende muito mais de uma forma ativa. E não é que você não consegue aprender como uma criança, é só que a forma tem que ser diferente. A gente precisa processar e colocar aquela informação para fora. Esse é inclusive um dos principais erros que eu tenho certeza que você já cometeu. O de achar que o material precisa entrar na nossa cabeça, quando na verdade ele precisa ser capaz de sair, de ser resgatado. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o clássico repetição espaçada. Ou seja, como montar um cronograma de revisões, como relembrar de um conteúdo. Então, a melhor coisa que eu posso te falar agora é que a gente não aprende um conteúdo vendo de primeira. Isso é fato. Às vezes você pega, diz que vai sentar para estudar
e vai decorar tudo aquilo que precisa para a prova. É difícil. A gente acha que vai estudar até acabar ele, e eu cometi muito esse erro nos primeiros períodos, inclusive nas provas de anatomia, por exemplo. Eu achava que era só abrir o livro de anatomia e ficar decorando aquelas peças anatômicas. Eu lia como se tudo aquilo fosse magicamente entrar na minha cabeça. Depois de uns 5, 7 dias, eu não sabia mais nem o que eu tinha lido. Tem até um livro que se chama Fixe o Conhecimento, a ciência da aprendizagem bem-sucedida. Nele, os autores falam que é muito comum entre os estudantes se aprofundar em um tema, então sentar e dizer, hoje o dia inteiro eu vou estudar só isso, fazendo aquilo que os pesquisadores chamam de prática intensiva, mas ao contrário do que a gente pensa, não funciona tão bem. Mesmo que você estude aquele assunto o tempo todo, que vai definir se você aprendeu ou não, a única coisa que interessa, meus caros, é se aquilo que foi aprendido permanece lá quando você precisa usar na sua rotina. Prestem atenção nessa frase, é o que eu sempre falo aqui no canal. A gente precisa se esquecer para aprender. Nós temos a sensação que estamos dominando o assunto, só que aquilo é só enquanto a gente estuda. Se passar um tempo sem ficar vendo aquilo, a gente vai se esquecer. É só a percepção. O que vai nos diferenciar é a capacidade de resgatar aquilo, relembrar. E é aí onde vem a distribuição de conteúdos, que é o que realmente funciona. Você pegar aquele assunto, separar em diferentes dias para estudar aquilo e fazer a prática distribuída, que nada mais é do que separar intervalos para estudar aqueles tópicos e resgatá-los ao longo do tempo. E esse é um erro que todo mundo já cometeu, da gente ficar achando que é só ficar lendo, consumindo aquele conteúdo, quando na verdade a gente se esquece, passa um tempo sem ver aquilo e relembra, aquela informação fica. Ainda mais se ela estiver sendo utilizada no dia a dia. Se for um medicamento que eu passo na minha prática clínica de todos os dias, eu vou me lembrar. Portanto, depois que você assistiu a uma aula, não importa se for uma aula online ou presencial, é importante tentar se lembrar daquele conteúdo que você viu. Pegue um papel e uma caneta, feche o livro, feche a aula, não assista nada e tente se lembrar. O que foi que eu vi? O que foi que eu aprendi? E esse processo de tentar se lembrar é estudar ativamente, beleza? A melhor revisão que pode ser feita é com o livro fechado, com a aula fechada. E é um processo, com certeza, mais difícil, mais desgastante. Então não adianta dizer que não gosta de fazer isso, é porque dói mesmo. Já que tudo que exige raciocínio, que o nosso cérebro precisa se esforçar, que consome glicose, ele tende a evitar. E é claro que se você atrelar isso que eu falei com questões, o seu estudo vai decolar. Eu sempre falo nos meus vídeos, vai ser muito melhor para memorizar e se testar quando utilizar questões junto disso tudo. Inclusive, se você quiser saber mais como aplicar o estudo ativo e a repetição espaçada de uma forma prática no seu estudo, é só clicar aqui ao lado. Obrigado por assistir e eu te vejo lá.